Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aguardar, o pessoal está entrando. Vamos aguardar só mais um minutinho, a professora também vai estar entrando. Hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana e assim, com a melhor pessoa que poderia ser, que é a professora Ana Júlia, que domina muito bem o assunto. Tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá ok? Temos novidade, viu, pessoal? Depois vocês entram, façam suas inscrições lá no canal no YouTube, porque temos mais novidades, principalmente agora no mês de julho e agosto. Na próxima semana já vamos começar já a anunciar as novidades do nosso canal. Vamos só aguardar mais um minutinho, a professora deve estar entrando. Boa tarde a todos. Só esperando a professora Ana Júlia para nós iniciarmos essa tarde hoje falando sobre os benefícios por incapacidade. Estamos aguardando. Cheguei. Olá, professora! Tudo em ordem? Tudo, já estávamos com saudade. Já voltei. Tá tudo bem por aí? Como está Goiás? O Goiás está passando por um momento crítico, né? Tentando ver se retoma a questão do comércio, mas o número de casos está aumentando cada vez mais. Acredito que vão fechar novamente. Aqui também. Infelizmente. O São Paulo, capital, deu uma melhorada, mas o interior, que é onde eu moro, tá alarmante a situação também. Provavelmente a gente vai ter aí uma parada novamente. Mas vamos lá, né? Vamos tocando. Sim, com certeza. Ó, hoje nós vamos falar sobre um tema super bacana, que a professora dispensa comentários, né? Eu sou fã de carteirinha, então é até meio suspeita em estar comentando. Mas a professora, junto com a professora Gisele, lançou um curso, pessoal, muito bacana, que está lá na plataforma delas, cursos Ana Júlia e Gisele, e vale a pena adquirir, que é o Desvendando os Benefícios por Incapacidade, que é o A tema da Bruna nossa assistiu mesmo o curso, já tem todo o material na mão. tudo organizado, tudo arrumadinho, não só esse, como os outros cursos também. Então, assim, e vale lembrar também que vai estar rolando no final da nossa live o sorteio do curso, né, que a professora disponibilizou pra gente. A gente agradece muito. Então, assim, vão lá, elas curtam a foto, façam sua inscrição no nosso canal. Adicione o curso também da professora no Instagram, porque sempre tem recado, sempre tem dicas super bacana. Então, vale muito participar. Eu, como fã de carteirinha, mais uma vez falo que sou suspeita em falar, mas eu tento participar e eu tenho quase todos os cursos, então vale a pena. Então, retomando, hoje a nossa live vai ser sobre benefícios por incapacidade. Como eu já havia falado, realmente eu comprei o curso, participei e achei excelente o método que foi utilizado. Porque, assim, fez uma linha de raciocínio para a gente poder entender como que ficou após a reforma. Então, professora, para a gente... Bruna, muita gente acha, todo mundo ficou, isso eu já venho falando reiteradas vezes, que as pessoas ficaram muito focadas no fim da aposentadoria por tempo, nas regras de transição, e elas acabaram realmente aí abandonando o quê? Abandonando benefícios com maior incidência, que são os benefícios por incapacidade. Infelizmente, as pessoas esqueceram, fecharam os olhos para esse benefício. E eu sempre brinco que a reforma do Temer
ela era muito melhor, muito mais branda, porque ela não tratava de forma tão fria alguns benefícios de natureza extraordinária, que tem o quê? Inclusive os benefícios por incapacidade. Então, eu vi ali todo mundo fechando o olho, todo mundo só falando do fim da aposentadoria por tempo, aquela discussão se vai ser carência ou tempo de contribuição na aposentadoria por idade, aquele aumento de 2 anos da idade da mulher. E isso, gente, era de menos perto do que estava por vir, e nós já conversamos aqui sobre a pensão por morte, o que estava por vir com relação à pensão por morte e os benefícios por incapacidade. E eu acho que os benefícios por incapacidade, eles foram muito mais, talvez, alvejados, muito mais prejudicados do que a própria pensão por morte, porque eu tenho uma pessoa viva trabalhando. Agora não, eu tenho uma pessoa incapacitada que dependia exclusivamente do seguro social, da Previdência. E a hora que, infelizmente, ela não pôde contar na sua integralidade como era antes. Então, eu chamo sempre atenção para o advogado previdenciarista, porque está na mão dele a concessão do melhor benefício. E, infelizmente, nós sabemos que muitos colegas vão acabar caindo em armadilhas. É armadilha, essa é a palavra. Então, já aproveitando o gancho, que seria a nossa primeira pergunta, é com relação a isso. A concessão do melhor benefício por incapacidade. O que o advogado deve saber e como deve agir? Essa é a pergunta principal, é o início do curso e realmente faz esse resumo todo do que a professora está nos falando hoje. Olha, Bruna, quando a pessoa chegava no escritório, era meio que automático. Eu brinco que era meio que automático, porque hoje a pessoa não está chegando mais no escritório com indeferimento de benefício por incapacidade. Por exemplo, um auxílio-doença negado, porque não está passando por perícia. O que hoje eu estou vendo de forma reiterada são os pedidos de auxílio-doença que não estão com o quê? Que não formataram direito o atestado médico. Estou trabalhando com o que eu tenho, vamos para frente. Mas antes a pessoa chegava no escritório, ela tinha um benefício negado. Quando ela tinha um benefício negado, a primeira coisa que a gente fazia, verificar a qualidade de segurado, a carência, tudo ok? Vamos passar para a análise médica. Passando pela análise médica, vamos entrar com essa ação. A gente não ficava bolando tanto. Às vezes a gente pedia o SAB, quando era alguma coisa com mais pormenores, mas no mais, era tudo muito rápido. Agora a situação mudou. Por quê? Porque eu entrava com a ação pedindo a concessão de auxílio-doença ou, subsidiariamente, se constatada a incapacidade total e permanente, aposentadoria por invalidez. Esse era o nosso primeiro visual ali. E quantos nos chegavam até nós com o auxílio-doença concedido, já em manutenção por muito tempo, e falavam o quê? Doutora, eu não aguento mais passar por essas perícias periódicas. A cada 4, 5 meses eu passo por perícia. A cada 6 meses, agora me deram 2 anos. Aí eu queria aposentadoria por invalidez. Era automático. Não pensava muito. Ação de conversão. Ação de conversão sem discussão. Analisar. Primeiro por quê? Qualidade de segurado e carência, se ele já estava recebendo benefício, superado. Laudos atuais, geralmente segurado tinha, até porque quem está com um gozo de benefício de auxílio-doença há muito tempo, ele está sempre o quê? Ele está sempre buscando laudo médico atual. Isso aqueles que não saem da porta da perícia. Agora, hoje, chega um segurado desse, às vezes eu posto isso no meu stories, eu paro total. Primeira coisa que eu vou analisar é quanto que ele ganha. Por quê? Porque dependendo de quanto ele ganha, eu posso acabar com o valor do benefício dele. Às vezes vale mais a pena ele ficar quietinho com o auxílio-doença. Eu tenho que analisar se ele tem o quê? Se ele tem um contrato de casa própria para quitar. Eu tenho que analisar uma possibilidade de acréscimo de 25% para saber se vale a pena aquela, abre aspas, aquela aventura, aquela tentativa. E eu falava isso para o cliente, eu falo, não, nós já temos. Nós só vamos tentar o quê? Você já está em gozo de benefício de auxílio-doença, vamos tentar reverter isso. Um benefício com 9% a mais, um benefício que você não vai passar a cada 3, 4 meses por perícia. Não que você está isento da perícia. Vamos tentar esse benefício, às vezes um acréscimo de 25%, a gente vê essa possibilidade, às vezes uma isenção de R, dependendo da doença que ele tem. Então, tudo a gente só
tentava vender o contrato e era rápido. Agora não. Agora o cliente briga com a gente, porque quer que a gente entre, eu falo, eu não vou fazer. E se eu fizer, muitas vezes eu faço assinar o termo de responsabilidade que pode reduzir o valor de benefício. Muitas vezes são clientes com um tempo muito curto. E o valor da aposentadoria hoje, que não é mais por invalidez, que é por incapacidade permanente, essa aposentadoria está intimamente ligada ao tempo de contribuição do segurado. Então, eu tenho que fazer uma análise muito pormenorizada da situação. Não que eu não vá entrar. Quem está com o benefício cessado, Bruna, sem problema nenhum, a gente vai para cima, não tem problema. Agora, quem está com benefício ativo, a gente tem que pensar duas vezes. A gente tem que tentar provar essa incapacidade desde lá de trás para usar a regrinha do direito adquirido. Então, são muitas vírgulas. E é isso que o advogado precisa saber. O advogado precisa conhecer a legislação antiga, a legislação atual, e ele precisa saber qual o momento que eclodiu, talvez, essa incapacidade total e permanente. Ou ainda, tentarmos aí o benefício de natureza acidentária. Sem sombra de dúvidas, hoje ele sai o quê? Hoje ele sai lá na frente. Então, aí a gente já viu duas super dicas da professora. A primeira é que se realmente o beneficiário, no caso o segurado, tiver realmente interesse que seja pleiteado, peça para poder estar assinando um termo explicando a questão da redução. Esse eu acho que é a principal. E a outra dica que é a melhor é o seguinte: a partir do momento hoje, quando o segurado entrar no escritório, tem que se fazer esse marco antes da reforma e após a reforma. Que é o que a professora acabou de nos falar, que a gente tem que ver a questão da ADI, que é a data do início da incapacidade, porque o mais essencial hoje é provar que ela ocorreu antes da reforma. E daí agora eu pego o seu gancho e falo, toda vez que a gente fala da necessidade da tela SAB, né? Quando a gente começa a trabalhar com muito volume e a gente quer fazer as coisas muito rápidos e eu brinco muito com meu marido, o nome dele é produção, ele quer produzir. Só que às vezes tem que parar, tem casos que a gente tem que parar para ir atrás do quê? De prova. E a tela SAB, nesses casos, ela é essencial. Por quê? Para, inclusive, mostrar que não houve mudança no quadro clínico do segurado, que são os mesmos atestados, que é o mesmo CID. Então, que ele vem o quê? Que ele vem nessa manutenção dessa incapacidade desde antes da reforma da Previdência, tá? Então, esse é um momento muito importante. Coisa que antes a gente não precisava, hoje a gente precisa. Essa análise pormenorizada, ela é o quê? Sem sombra de dúvidas, essencial para o êxito na ação previdenciária. E eu tenho muito medo. Por quê? Porque eu sou linha de frente. É de mim que ele vai reclamar. É de mim que ele vai falar mal quando tem o valor do benefício reduzido. Eu tenho um cliente, inclusive no curso Desvendando, ele aparece. Foi aquele que chegou a proposta de acordo do INSS, já pedindo para aposentar ele por invalidez ou por incapacidade permanente. Eu chamo ele de MOA no curso. Hoje, ele está alucinado, o valor do benefício dele reduziu, ele tinha 12 anos de contribuição. Óbvio que o valor ia reduzir, tá? E a gente tenta sempre o quê? A gente sempre tenta explicar para o cliente. Mas não, ele quer. Ele pediu para tirar a ação, eu falei, tudo bem, fez rasgar a procuração, não tinha nem dado entrada ainda, vamos rasgar tudo, seu Moacir. Mas eu sabia que ele ia o quê? Eu sabia que ele ia voltar, tá? E quando ele volta, quando o salário dele é de R$2.000, ele reduz aí para 1.300, 1.200. É esse o quê? É essa a hora que o calo aperta, a hora que mexe no bolso. Exatamente. Então, para a gente poder começar, mais assim, a primeira pergunta que todo mundo faz: com a reforma, o que mudou nos benefícios por incapacidade? Com o curso, a gente conseguiu nomear 3 pontos, que seria o fato gerador, a termologia e o salário-benefício. Vamos, professora, pontuar cada um de uma forma melhor para o pessoal entender? Podemos começar pela questão do fato gerador? O que eu assusto muito é a questão do fato gerador do auxílio-doença. Na verdade, não que eu assuste. Hoje ele ficou muito bem desenhado pelo quê? Pela Constituição. Ele não fala mais o quê? Doença, ele fala incapacidade para o
trabalho. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho na minha opinião, eu ainda não vi nada concreto com relação a isso. A portaria 450 não fez nenhuma exclusão. Nós ainda estamos aguardando o quê? Nós ainda estamos aguardando a regulamentação. Se ela fala em capacidade para o trabalho, pressupõe que aquele que não trabalha, ele não tem o quê? Ele não tem capacidade para o trabalho, que é o segurado facultativo. Então, é a hora que dentro do seu escritório, você tem que começar a fazer esse tipo de instrução. Gente, quando eu falo para vocês dentro do seu escritório, como eu ajo aqui, é porque a doutrina é linda, mas quando eu olho para o cliente aqui na minha frente, eu tenho 3 cadeiras na minha frente, eu sei a hora que aperta. E eu falo para ele, olha, o senhor é segurado facultativo, mas o senhor não exerce nada, não vê nenhuma marmita, não faz nada que o configure como segurado, contribuinte individual. Ou ainda, será que o senhor não quer abrir uma MEI? Por quê? Porque para benefício por incapacidade, para facultativo, já é muito mais o quê? Já é muito mais difícil. Ainda mais agora com esse o quê? Com esse probleminha que a Constituição está trazendo. E quando eu digo para vocês que a justiça é linda, que a jurisprudência é maravilhosa, parece que é fácil. Só que a hora que o perito fala, incapacitado para o seu trabalho anterior, para a sua atividade anterior, exercida há mais de 20 anos, e agora ele para a atividade de dona de casa, ele está apto. Então, assim, de toda forma, eu fomento que se a pessoa realmente fizer alguma coisa, vamos pela verdade na Previdência. Eu quero o quê? Eu quero a inscrição de forma correta. Você consegue fazer hoje a alteração de dados cadastrais, alteração de atividade pelo próprio cadastro do meu INSS. Então, eu sempre vou trazendo o quê? Eu sempre vou trazendo essas pinceladas. Essa é a mudança no fato gerador que me preocupa. Não tem regulamentação, não chegou até mim ainda, nenhum problema nesse sentido, mas desde o começo eu já ficava o quê? Eu já fiquei bem esperta, e eu venho passando isso aí para os meus alunos do presencial lá atrás, quando veio a PEC, já fiquei esperta. Logo em seguida a gente teve a questão da mudança de terminologia. Essa eu adorei, vou ser bem sincera, que é o auxílio incapacidade. Eu achei fantástico, até porque é fácil para o cliente entender. Porque às vezes você pega um cliente, por exemplo, com fibromialgia, mas eu tenho a doença, mas essa doença não incapacita. Hoje ficou muito fácil do meu cliente visualizar isso, tá? Hoje ele consegue visualizar, falando, o senhor não precisa só ser doente, o senhor tem que ter uma doença que o incapacite para o seu trabalho habitual ou para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Então ficou mais fácil. Tanto a incapacidade, o auxílio incapacidade temporária, quanto a aposentadoria por incapacidade permanente, ela tira aquela questão de doença e ela traz esse conceito de incapacidade. E eu gostei muito, sim. Só que tem uma coisa, a gente precisa começar a usar. E tá difícil, até porque nessa nova safra aí de benefícios que nós estamos vindo, que são esses antecipação de auxílio-doença, ainda tá o quê? Professora... Usando essa terminologia. De toda forma, muitas cartas já foram o quê? Muitas cartas já foram alteradas. E aposentadoria por invalidez, agora, benefício por aposentadoria por incapacidade permanente, ela já vem o quê na sua análise? O tempo de contribuição. Então, toda vez que eu analiso uma carta, e geralmente eu mostro para vocês, as aposentadorias por incapacidade permanente, ela já vem logo embaixo, não na carta de concessão, mas na análise, ela já vem o quê? Ela já vem tempo de contribuição. Então, fica mais o quê? Fica mais uma dica aí para vocês começarem a perceber. E por fim, o que derrubou que foi o valor do benefício, tá? Os valores dos benefícios por incapacidade, tanto o auxílio-doença, muda-se a base de cálculo. Muitos doutrinadores, né, falavam que não ia usar absolutamente nada, mas a base de cálculo é a média dos 100%, salários de contribuição de julho de 94 para cá, e não mais a média dos 80%. Para o auxílio-doença, o coeficiente é o mesmo. E na aposentadoria por incapacidade permanente, 60%, né, mais 2%, só quando ultrapassar para homem 20%
e para a mulher 15 anos de contribuição. E daí é a hora que derruba, que destrói o valor do benefício. Você só pode optar pela concessão do benefício por incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente, quando realmente ou o cliente tiver muito tempo de contribuição, ou a gente visualizar aí uma possibilidade de acréscimo de 25%, ou ainda uma quitação de contrato. Professora, está travando. Elencado no rol daquelas doenças. Então, nesses casos, a gente pode analisar. E, óbvio, cliente que ganha salário mínimo, gente, não tem que pensar em nada. Bora pegar qualquer benefício, eu brinco. É melhor daí a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos só recapitular rapidinho, professora. Uma das dicas, então, porque antigamente o advogado tinha mania de falar para o seu segurado, quando ele estava afastado pela sua doença, continue contribuindo como facultativo. Hoje a gente já viu que isso agora não pode mais ser válido, que realmente, como a professora acabou de falar, a gente tem que definir uma ocupação, um trabalho laborativo, deixar bem claro, passar esse contribuinte para contribuinte individual, para não chegar no problema por causa da mudança do fator gerador, né? Agora, a questão também ficou mais fácil também, como a professora mesmo disse, com a termologia, porque geralmente o cliente também já chega no seu escritório, eu tenho tal doença. Hoje a questão não é mais ter a doença em si, e sim que ela esteja incapacitando. E o que acabou com o benefício mesmo, como a professora acabou de nos falar, é a questão do salário, que a partir de hoje a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque ela mesmo dá vários exemplos no curso e, assim, a diminuição é muito significativa. Continuando nisso, professora, a gente percebeu com o curso também, né, que existe uma exceção. Qual que é o único benefício que não ocorreu a mudança do valor, que a pessoa continua recebendo 100%? É o benefício quando é decorrente de acidente do trabalho, são os acidentários. E que muitas vezes, Bruna, a gente largava a mão dessa configuração porque pensando na seara previdenciária, não havia o quê? Não havia nenhum bônus. Não tinha porquê. E muitos não queriam ir para a vara estadual e preferiam entrar com a ação no juizado ou na vara federal, porque demorava muito. Hoje, a gente vê grande vantagem nos benefícios quando se tem a configuração aí do acidente de trabalho, tá? Acidente do trabalho e não de qualquer natureza. Tem gente que já faz o quê? Um remeleixo só, benefícios de natureza acidentária. Então aí a gente vê realmente uma grande vantagem nesse sentido, quando você tem essa configuração. Mas óbvio, é um pouco mais difícil, sem sombra de dúvidas. É mais moroso, demora, porque igual a professora está falando, infelizmente, né? Ele é um benefício que acaba demorando. Porém, hoje, digamos que com relação ao benefício por incapacidade, é a menina dos olhos, né, professora? Que realmente vai ser o único benefício que vai receber 100%. A gente tem que pensar, B91, B92 e B94, né, que são as espécies no INSS, eles são o quê? A bola da vez. Inclusive, se a gente for pensar também numa futura pensão por morte, essa também eu tenho vantagem. Então, tudo isso eu tenho que analisar. Percebam que é o que? É uma sequência, é um ciclo vicioso quando você trabalha com benefício por incapacidade, seja previdenciário, seja acidentário, a gente tem que estar sempre muito alinhado no que a gente está, no que a gente está pleiteando para o nosso cliente. Às vezes o caminho mais fácil é o caminho que vai lhe trazer maiores prejuízos. E como eu sempre falo, a aposentadoria, ela não é só para a pessoa, muitas vezes. Ela é o quê? Ela é o futuro dos dependentes desse segurado. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que realmente a gente está aí colocando, a gente está servindo os nossos clientes. Outro ponto também que a gente, no curso também, você menciona assim, que ela acabou colocando para a gente no curso que quando se torna vantajoso aceitar as propostas de acordo. Ela até começou já a falar, a professora já iniciou falando, mas assim, eu achei fantástico, porque realmente ela conseguiu dividir em 3 categorias que você pode, digamos assim, fechar o acordo de olhos fechados. Travou? Acho que
Travou, travou. Pode repetir, Bruna. Quando eu posso fechar o acordo de olhos fechados? Isso, então, voltando, no curso ela menciona que assim, há 3 possibilidades que a gente pode, dependendo, fechar os acordos propostos pelo INSS de olhos fechados, digamos assim. E eu achei bacana, porque já facilita a gente olhar com outros olhos quando estiver pontuando algum desses 3 pontos, que seria a questão de quando o benefício é sobre o valor de salário mínimo, que aí não vai fazer nenhuma diferença, né, professora? A questão do adicional dos 25%, e a questão da quitação da casa própria, que eu também achei muito bacana. Eu gosto muito da quitação do contrato de casa própria. Em meados de 2000, eu comecei a trabalhar com Previdência em 99 para 2000, já tem quase 20 anos. E a minha ex-patroa, eu chamo de patroa, ela trabalhava bastante, era um escritório, eu falo, não é chique e bonito igual o meu, era aquele escritório populista mesmo, lotado de gente, era uma beleza, era lindo o negócio, aquele monte de fila para entrar no escritório, era lindo. E a época, benefício por incapacidade demorava muito para dar certo. E quando dava certo as aposentadorias por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, ela de xereta, a época, imagine, há 20 anos atrás, e era de xereta mesmo, falaram para ela o quê? Que se conseguia quitar o contrato da casa. E daí, quem que ela mandou ir para a Caixa? Para pegar esse contrato lá da Caixa, para ver, porque antigamente não tinha internet, você tinha que ir lá para perguntar como que funcionava. E o cliente não tinha contrato, e fui para a Caixa, e ali eu descobri, tá? Eu descobri, não era nenhuma grande inovação, mas há 20 anos, aquilo era o quê? Aquilo era estrondoso. Se quitar um contrato de casa própria, com a concessão de um benefício por incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez, era tudo que o segurado precisava. Daí ali, eu tinha aquele rol de documentos, que era o sinistro, quando você tem que preencher o sinistro, igual o seguro de carro. E eu tomou uma proporção gigantesca naquela época, eu fiquei doida. E toda hora que chegava um benefício por incapacidade, eu não era, eu sou formada em minha OAB de 2005, mas chegava e já falava, gente, será que tem casa própria? E até mesmo quando eu acompanhava os atendimentos, ela já perguntava, e tem casa financiada? Até porque há 20 anos também tinha-se muito financiamento pela Caixa, e não é só a Caixa, tá? Qualquer banco do sistema financeiro, habitacional, SFH, tem essa quitação. Importante, só quita a cota parte de quem? Só quita a cota parte da pessoa que se aposentou. Ou seja, se eu e Jorge financiamos um imóvel juntos, e eu fiquei incapacitada, só vai quitar o relativo ao que minha renda estava vinculada. Até 50% era só isso. Mas é muito interessante, é muito legal. E a pessoa, assim, não tinha preço. Pelo que ela cobrava também, não fazia de graça não, tá? Até porque isso hoje é fácil. Mas lá atrás era muito complicado mesmo. Provar, pegar a documentação, e daí também tem os contratos de seguro quando a pessoa é empregada. Muitas empresas têm o quê? Tem seguro, e ela quita quando se aposenta por invalidez. Então a gente tem que pensar em tudo isso, tudo isso. Professora, o pessoal começou a perguntar, e aí eu fui anotando aqui para a gente poder começar a discutir, porque agora, querendo ou não, você já deu um parâmetro geral sobre o assunto. Uma das perguntas foi até do Dr. Marcelo, ele pergunta, dá entrada no judicial com laudo de clínico geral, com laudo médico de clínico geral? Olha, Marcelo, eu vou falar para você, o que eu mais quero hoje é uma perícia com um clínico geral. O que vocês têm que entender? Existe uma coisa que se chama, cada juizado é de um jeito, cada vara federal é de um jeito. Por exemplo, eu rezo para ter um clínico geral e não passar por um ortopedista, você entende? Então, você vai ter que ver como que vai funcionar o quê? Como vai funcionar a dinâmica da sua região. Hoje, eu fico tentando, se eu pego um laudo de ortopedista, eu tento achar mais uma coisinha no meio. Eu falo, mãe, pressão alta, diabetes, nada mais para eu poder tirar você dessa perícia. Porque agora eu só tenho direito a uma perícia paga pelo quê?
pelo governo, né, pelo Estado. Desta forma, eu falo, ele não tem só problema ortopédico, ele tem o quê? Ele tem uma incapacidade multifatorial. Eu acabo indo para o lado do clínico geral, mas é regional. Você precisa ver o que a sua região impõe. A minha, o clínico geral é bom e os ortopedistas são péssimos. Em contrapartida, eu tenho psiquiatras bons, eu tenho neuros bons. A gente precisa realmente analisar como que estão sendo o quê? As análises periciais na região que você trabalha. Em benefício por incapacidade, Marcela, em benefício por incapacidade, Bruna, todos vocês que estão aí comigo, não tem verdade absoluta. Não tem. O que é muito difícil, e eu não vou mentir para vocês, é afastar o quê? É afastar laudo pericial, conclusão médico-pericial. É muito difícil. Acontece às vezes? Acontece. Mas é muito, muito difícil mesmo. Então a gente tem que tentar o quê? Tentar percorrer o caminho do melhor perito. Impedir perito, marcar consulta com o perito para falar que ele já é médico particular. E tem um monte de estratégia que dá para fazer. Olha, a doutora Juliana fez a seguinte pergunta. Como fazer quando está em trâmite uma ação judicial de auxílio-doença, porém, com a demora da perícia judicial, foi marcada uma administrativa? Só que no administrativo, o indeferimento se deu pela perda de qualidade. Bom, daí o que nós vamos fazer, né? Você vai continuar o seu processo judicial. Ou ainda, no administrativo, se você quiser tentar novamente, eu nunca mesmo, eu impeço o meu cliente de dar a entrada administrativa de novo. Até porque eu não consigo segurar ele. A minha vontade é de segurar, tá? Mas eu falo para ele, vai, tenta. Por que eu nunca impeço, Juliana? Da distribuição da minha ação para agendar uma perícia são 8 meses. Para agendar uma perícia no Juizado Especial Federal. 8 meses. Não trabalho, graças a Deus, com um atrasado pequeno depois disso. Em contrapartida, na outra cidade que eu advogo, 3, 4, 5 meses, às vezes você tem uma sentença. O atrasado é pequeno, no outro atrasado é grande. Só que o cliente está sem receber nada. Quer entrar no INSS? Entre. Porém, na perícia médica, você não tem como peticionar no pedido de auxílio-doença. Na perícia, se você tem a intenção de que seu cliente receba o benefício por incapacidade, você vai ter que tentar provar que a data do início da incapacidade deu-se em momento em que o segurado tinha qualidade, estava em manutenção. É mais difícil fazer realmente, como que muitas vezes a gente faz? Através de quesitação, tá? A gente fala assim, é possível afirmar que em julho de 2018 o segurado já encontrava-se incapacitado de forma total e temporária ou total e permanente, baseado no laudo tal, no exame tal. Fica fácil de indicar. Agora, aqui é um pouquinho mais complicado administrativamente. Você não tem esse... eu falo que você não tem contraditório, não tem ampla defesa. É o laudo e pronto. Ela até questiona também, professora, que realmente é naquela situação que o INSS não paga e a empresa também não. Então, o cliente, a empresa não pega o funcionário de volta, mas também não efetua o pagamento e o INSS nega. Então, é realmente... Daí a conversa é com a empresa daí, tá? Ele vai ter que reintegrar o segurado. Para isso, você vai ter que entrar com uma ação de reintegração na Justiça do Trabalho. Se ele ficar nesse vai e volta, é tudo que a empresa quer. A empresa não quer mais o segurado, é a empresa que manda embora, que pelo menos ele fique aí com seguro-desemprego. O que eu não posso fazer hoje é pagar o salário dele. O que eu falo para o segurado é sempre isso, volte para a empresa. Ah, mas e se eu ficar pior? Eu sei o problema que o senhor está passando, mas eu não tenho como adiantar nada disso. Aqui eles não dão liminar, não vão antecipar a perícia, inclusive nesse momento. A gente vive em benefício por incapacidade, sempre momento do quê? De instabilidade. Eu tenho uma conhecida que é aposentada por invalidez, aposentada por incapacidade permanente agora, antes era aposentadoria por invalidez, e ela fala, eu posso ficar sossegada, né? Não vão cortar meu benefício, eu falo a qualquer momento. Como assim? Eu falo, a qualquer momento pode ter um pente fino.
Você só está livre das perícias periódicas após 60 anos ou após 55 anos, desde que você esteja há mais de 15 anos em gozo de benefício por incapacidade. Fora isso, e também aquele portador do vírus HIV. Fora isso, você está o quê? Você está na linha de fogo. Você está na linha de fogo, a todo momento. E se você me perguntar, eu trabalho agora como advogada há 15 anos. Esses dias me perguntaram, minha OAB é de 7 de novembro de 2005. Gente, qual que é o benefício que mais dá retorno financeiro? Todo mundo acha que é aposentadoria especial. Na minha opinião, não. É benefício por incapacidade. É vai e auxílio-doença. É vai e volta, é vai e volta, é vai e volta. É o cliente fiel. E é o cliente que não deixa de pagar. Nesses casos a gente tem, porque ele vai voltar. A doutora Michele fez também uma pergunta. O segurado em gozo de auxílio-doença, logo após a mudança, o próprio INSS converteu em aposentadoria por invalidez. O cliente perdeu R$ 1.500 por mês. Só que a concessão do auxílio é anterior à mudança. Cabe revisão? Olha, o que ela pode tentar fazer, o que eu gosto muito, é de uma concessão de benefício, tentar reafirmar o quê? Tentar modificar a data do início da incapacidade e concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, que no caso aqui seria aposentadoria por invalidez, nos moldes da Lei 8.213. Provar que essa incapacidade total e permanente, ela já veio desde quando? Desde a data da concessão do auxílio-doença, tá? Só que para isso, eu preciso de bons laudos. Eu preciso que esses laudos tenham sido objeto de quê? De análise do INSS. Daí, ser imprescindível a figura do quê? Da tela SAP. E antes que me perguntem, você consegue pegar a tela SAP sem ser presencialmente? Eu não consegui até hoje. Ah, mas esses dias você mostrou. O que eu mostrei foi uma antecipação, tá? Foi um pedido de antecipação de benefício e que veio a tela da perícia, certo? Mas foi em pedido de antecipação, foi feito o requerimento, tá? E estava dentro do portal meu INSS. Mas eu não estou tendo acesso à agência do INSS. Eu espero em breve estarmos o quê? Estarmos lá também. Ó, o professor Rodrigo Soderi está aí. Um beijo, Rô. Ó, agora acho que até já foi, eu não consegui nem mandar o oi. Pera aí, voltei aqui. Pronto. Ó, voltamos. A Andréia Ferreira, ela pergunta assim, fibromialgia tem sido considerado para fins de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Andréia, eu já aposentei cliente com asma e não aposentei cliente com câncer, metástase, tá? Então, não existe determinadas doenças que aposentam. Existe o quê? Doenças que geram incapacidade. Então, eu não tenho como afirmar para você se fibromialgia aposenta, se fibromialgia dá o quê? Vai dar auxílio-doença. Quem vai analisar isso é o perito. Quem eu sou aqui? Eu sou uma pessoa que vai fornecer elementos para o perito. Dependendo da fibromialgia, dependendo da atividade que ela exerce, pode sim se configurar uma incapacidade total e permanente? Sim, mas a gente tem que fornecer elementos para isso. Tirem da cabeça que essa doença aposenta, essa doença dá auxílio-doença. Essa doença não dá nada, até porque hoje o fato gerador de benefício, mais do que desenhado, é a incapacidade. Outra pergunta. Pedir a nomeação do médico do trabalho, acha que faz diferença? Nomeação do médico de trabalho, para que será? Eu acredito que seja a questão da hierarquia dos laudos, né? Então, o que eu sempre falo, a perícia judicial, a gente pode, podemos ter uma análise do médico do trabalho, podemos levar, mas eu não tenho se eu não tiver, a questão é de convicção mesmo do juiz. Eu trabalhei bastante com assistente técnico dos últimos 2 anos para cá. Falar para você que, nossa, que mudou a minha vida, não, dava pau de perito com assistente, parecia perito que ficava mais irritado, parecia que piorava, mas eu tinha mais elementos para recorrer. Obviamente que a gente, quando vai chegar numa fase de recurso, você tem o quê? Você tem esse elemento para trazer o quê? Numa turma recursal, ou num TRF, ou ainda no Tribunal de Justiça, quando você tem
um benefício de natureza acidentária. Mas é complicado, a gente tem que trabalhar muito, ralar muito. Por quê? Porque o não, geralmente, a gente já tem. Quando o perito judicial fala o quê? Fala pela não, pugna aí pela não incapacidade. Daí o advogado faz a total diferença realmente, tá? Só que eu só faço a total diferença se eu tiver uma dilação probatória muito boa. Isso é difícil nos dias atuais. É muito, muito difícil mesmo. A gente tenta, mas não é certeza que a gente vai ter tudo isso, não. Outra pergunta que é mais ou menos nesse sentido. O cliente tem um laudo médico atual, mas não tem exames recentes. Peço para atualizar os exames ou dou entrada apenas com o laudo? Quem que é que está perguntando? Ivani. Bruna, como que é? Ivani. Como? Ivani. Doutor Ivani, você sabe que às vezes a gente trabalha com o que a gente tem. Por que eu falo que a gente trabalha com o que a gente tem? Então, clientes de SUS só tem aquele laudo, tem laudo antigo. É complicado, tá? É complicado a gente o quê? A gente forçar o cliente. Você fala para ele agendando o exame. Às vezes, muitas vezes eu dou entrada com o que eu tenho e eu tenho até a data da perícia para trazer o quê? Esses novos laudos. Se eu vou juntar laudo médico posteriormente o quê? Posteriormente à interposição da ação, antes do quê? Eu vou levar na perícia. Não, não. Você vai protocolar no processo, você vai juntar no processo. Por quê? Porque às vezes o perito vê bem, não fala nada, e depois? E depois você tem um indeferimento. Então, a melhor coisa, sem sombra de dúvidas, é o quê? Junta no processo. Se vai demorar muito, dê entrada na ação. Gente, às vezes uma ressonância que eles querem, um raio-x pelo SUS demora meses. Nós não podemos ficar esperando, tá? Nós estamos... tá gravado no YouTube, tá, gente? No canal das meninas. Olha, mais uma. Tem como conseguir o retroativo da data da cessação ou do indeferimento sem que o perito conste a DEI no laudo? Olha, o perito judicial, se ele não colocou a data do início da incapacidade, ou ainda ele fala que ele não pode precisar, que não tem elementos fortes para isso, firmes para isso, daí mais a questão da tela sabe, tá? Olha, o quadro não mudou absolutamente nada desde lá de trás, ele já estava incapacitado de forma total e permanente muitas vezes, ou ainda para um auxílio-doença cessado. Eu brinco que a doença não eclode da distribuição da ação ou do indeferimento do INSS, a incapacidade não eclode do indeferimento do INSS até a perícia judicial, tá? Então, se eu tenho elementos de provas razoáveis para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar, tá? Só que você sempre tem que ter documento anterior ao quê? Eu sempre falo, ela precisa ter apresentado essa documentação para o INSS ter ofertado essa resistência. Quando eu vou analisar a proposta de acordo, é a primeira coisa que eu olho. Tá pedindo, ele gostaria de fazer o quê? Tá querendo dar a data do laudo. Daí eu pego, da data do laudo. Os laudos dele está entre a ação e a perícia. O INSS não ofereceu resistência. Eu vou aceitar a proposta. Ele não viu, ele não tinha visto. Então, ele não tinha ciência como estava o quadro. Tudo tem que ser analisado. Gente, todo mundo perguntando como você consegue a tela SAB, tá? Tela SAB é a tela de perícia médica do INSS. Quem fez o nosso curso, Desvendando os Segredos dos Benefícios por Incapacidade, a professora Gisele, ela fez o passo a passo de como conseguir, certo? É um serviço que é agendado, porém, não é o quê? Não é fornecido pela internet. Então, a pessoa tinha que ir ao INSS para pegar a perícia. Até porque a perícia é um documento que é confidencial, ele está dentro dos sigilosos. Então, ainda tinha que ir presencialmente. Eu não sei como que nós vamos fazer nesse período de pandemia. Por hora, sempre ela sabe. Porque não adianta só pedir a cópia do processo administrativo, ele não vai estar constando. Não, não vem. É igual para pessoal aí que não fez o meu curso de LOAS, que acabou de lançar, é igual perícia médica de LOAS.
para configurar o quê? Para configurar a deficiência. A tela que eles dão de reconhecimento de direito é diferente da tela do quê? Da avaliação de deficiência. No nosso curso de LOAS, nós mostramos essa diferença. São duas o quê? São duas figuras diferentes. É igual ela se a tela sabe, é a mesma do SMED, se ela se trata da mesma coisa. Não, não é a mesma do SMED. Professora, eu estou com um caso concreto. O INSS fez uma proposta de acordo, foi aceita, gerou aposentadoria por invalidez, porque foi anterior à reforma. E eles que calcularam, eles que fizeram a RMI, fizeram a proposta com a RMI, os atrasados através de RPV estipularam o valor. Finalizou o processo, o juiz homologou por sentença, implantou, mandou para o INSS, implantou o benefício, foi lá, pediu para poder expedir o RPV, pagou-se o RPV e agora o INSS entrou no processo falando que houve um erro material, que eles calcularam a RMI errada. E agora o juiz está concordando com o INSS, falando que ele, mesmo após da sentença homologada, ele pode voltar atrás por se tratar do erro material. Agora, nesse pode caso, continuar. é obrigado a devolver o que ele já recebeu de boa-fé? Bom, vamos lá, Bruna. Eu tive um caso muito parecido. Um cliente com 29 anos de tempo de contribuição, benefício, apareceu no curso, benefício aí de R$3.000, 3.200 de auxílio-doença. Proposta de acordo do INSS. A incapacidade não era total e permanente, era parcial e permanente. O INSS fez proposta de acordo. Eu chamei o cliente, ele tinha ficado anos em gozo de benefício, já estava desempregado há muito tempo, estava em período de graça, estava aí quase em 20 meses de período de graça, já era o segundo processo comigo. Falei, ó, é o seguinte, vai reduzir o seu valor de benefício. Ah, por quê, doutora? Eu falei, ó, você tem 29 anos, então eu vou ter o quê? Eu vou ter 8% não, 8 anos, 28, 8 anos a mais, 16%, 76%. Você estava recebendo 91%, expliquei tudo para ele. Eu quero. Foi o nosso primeiro termo do quê? Primeiro termo de concordância para conceder aposentadoria por incapacidade. Até aqui, tem até hoje aqui. Primeiro termo. Veio o benefício. 3.500. Eu olhei aquilo. Também, mesma coisa. Quem fez o cálculo? A contadoria foi homologado. Chamamos ele e falou, pode dar o quê? Pode dar problema? Pode. Ele pode revisar? Bruna, é aquilo. Quando a gente erra, a gente não pede revisão? O INSS também. Ele pode. A questão da devolução. Que você pode falar é que foi o quê? É que foi de boa fé, mas nós já sabemos que até quando tem antecipação de tutela, nós temos o cancelamento da súmula 51 da TNU. Eu acho um pouquinho um pouco complicado. Provavelmente ele vai descontar no valor do benefício, mas que você pode tentar aí que foi culpa exclusiva da autarquia, que o autor o quê? Que o autor não tinha em suas mãos os dados com relação ao valor de benefício, que ele que tinha culpa exclusiva, que foi recebido de boa fé. A tese é essa. Se vai dar certo? Acho que não. Sou sincera para você. Não. Mas a possibilidade, então, pelo menos de essa questão dessa devolução, pedir aquele parcelamento, né? O parcelamento ele faz, Bruna. Ele já vai fazer o quê? Ele vai... O valor do parcelamento, né? Porque o parcelamento... Vai ser pelo artigo... Provavelmente vai ser pelo artigo 115. É até 30%. Até. Ou seja, às vezes você consegue fazer um parcelamento da dívida menor, colocar 10%, você consegue sim essa possibilidade. A melhor coisa é quitar isso o mais rápido possível. E como eu sempre falo, gente, a tendência é o INSS forçar essas aposentadorias por incapacidade permanente. É forçar. E o segurado, ele não está tendo ideia do que ele está aceitando. E ele está achando o máximo.
ele está achando que ele está com vantagem, quando, na verdade, ele está entrando muitas vezes num precipício. Professora, o doutor Marcelo fez mais uma pergunta, pedindo para ver se é viável, quando o cliente leva o laudo médico para o escritório, que seja de um especialista no problema dele, ou se pode ser de um clínico geral. Por exemplo, Marcelo, se for um problema ortopédico, se tem que ser realmente um ortopedista, ou se um clínico geral pode fornecer o laudo. Marcelo, eu trabalho com o que eu tenho. Meu cliente é classe D. Ele não consegue escolher o quê? Eu não consigo escolher qual vai ser a especialidade do médico, qual vai ser o exame. Eu amo aquele exame eletromiografia. É lindo, ele mostra um monte de coisa. Meus clientes não têm esse exame. Infelizmente, eu também não tenho dinheiro para pagar o exame para eles fazerem. Então, eu tento trabalhar com o que o cliente tem, com o que o cliente tem de melhor. Hoje, minha assistente falou assim, ai, qual que é esse remédio? Eu falei, não precisa desse remédio, porque está escrito que era para ele tomar por 5 dias só. Ou seja, não é de uso contínuo, já não me interessa mais. Então, eu faço as exclusões. Quantidade não é qualidade. Às vezes, especialidade do médico não vai dizer o quê? Não vai ser o divisor de águas no processo. E muitas vezes o próprio exame clínico na perícia é que vai aí resolver a demanda, resolver a lide previdenciária. Eu adoraria ter o quê? Um especialista que passasse tudo que ele tem, aqueles laudos bonitos, chique, aquele monte de exame. Porque laudo por laudo também não vale muita coisa, vocês sabem. O que mostra realmente o problema é o exame. Poder fazer ressonância, virar o pessoal do avesso. Mas nós não temos essa possibilidade, infelizmente. Professora, mais uma pergunta. Quando, na ocasião da implantação do benefício, for posterior à data de cessação do benefício concedido judicialmente, como podemos fazer, visto que não podemos ajuizar sem nova negativa? A DCB é o quê? Não tô, quando na ocasião da implantação for... Quando da ocasião a implantação do benefício, a implantação for posterior à cessação. Então, provavelmente ele não vai receber o quê? Não vai receber nada, certo? Já cessou o benefício. Então, decorreu 30 dias do que o benefício foi implantado, ou se ele realmente nem chegou a ser implantado, você vai dar o quê? Você vai dar uma nova entrada. Quando eu falo nova entrada, é com laudos novos, tá? Eu não junto num novo processo judicial nem um laudo e nem mesmo a procuração que eu usei no processo anterior. Que eu pego o advogado aqui por baixo, ó. Mesma procuração, doutor, ele te deu poder uma vez só, não te deu 2. Eu adoro fazer isso. Cuidado, nenhum laudo. Por quê? Porque esses laudos já foram avaliados pelo juiz, já passou pela resistência. Nem para fazer essa livre convicção. Eu dou uma nova entrada. DCB acabou? Maravilha. 30 dias, eu dou uma nova entrada. Nem implantou, Ana Júlia, o benefício? Sem problema. Vamos agendar um novo pedido administrativo. Tá. Professora, tem mais uma. Acho que até minha xará, Bruna. Professora, alguma informação no laudo médico do portador de câncer seja determinante na concessão do BCP? Olha, a questão do benefício, ela falou do BPC, é isso? É do LOAS? Isso. Deixa eu olhar aqui. Isso, do BPC. Bruna, nós temos que pensar numa coisa quando a gente fala LOAS. Em benefício de prestação continuada à pessoa portadora de deficiência. Que inclusive hoje é o quê? Hoje é o nosso curso aí que tá lançado agora e está maravilhoso. A professora Gisele traz isso muito bem. A incapacidade tem que perdurar, a deficiência tem que perdurar por pelo menos 2 anos. Geralmente, um tratamento de câncer, a incapacidade, a barreira é de pelo menos 2 anos. Então, o lance é sempre esse prazo de 2 anos. É imprescindível. Imprescindível que o segurado, no caso o assistido, ele esteja impossibilitado do quê? De trabalhar e muitas vezes ali do quê? De exercer os atos da vida independente por si só por pelo menos 2 anos. Vai durar 6 meses o tratamento, nega o benefício. Então é importante que o médico que está tratando dele,
ele fala o quê? Ela vai passar por radioterapia, por quimioterapia, vai tomar o tamoxifeno por tanto tempo, tratamento de hormonioterapia por tanto tempo. E isso vai criar o quê? Barreiras que impossibilitam de retornar às suas atividades laborais. 2 anos, é essa a questão, é esse prazo. Bruna, conheço o nosso curso de LOAS, ele fala tudo sobre essa questão da deficiência. Tá maravilhoso, vale muito a pena. Professora, mais uma. Quando na sentença vem a data final do benefício, a doutora agenda nova perícia no administrativo? Bom, na perícia, uma coisa é a sentença, outra coisa é a implantação, tá? Primeiro que se na sentença vem a data de cessação do benefício, tem que vir na implantação do benefício, a DCB, que a gente chama. O que eu faço na DCB? Implantou o benefício, ele ainda vai durar mais 3 meses. Eu oriento meu cliente que 15 dias antes, se a incapacidade persistir, que ele peça o quê? A prorrogação. Mas nunca com base na sentença, e sim com base no quê? No ofício de implantação. Porque na sentença eu não tenho número de benefício. Eu só vou ter o quê? Número de benefício no ofício de implantação. A minha base aqui é o ofício de implantação. Professora, estamos já caminhando para os minutos finais. Como sempre, é um prazer tê-la conosco. Estava querendo ver a possibilidade da gente fazer uma live sobre aquela questão de atendimento, porque no curso esse do Desvendando os Benefícios por Incapacidade, elas fizeram um módulo dentro do curso falando sobre a questão do atendimento. E eu achei, assim, fantástico, porque a gente começa a ver o cliente com outros olhos. Não adianta chegar com aquele tanto de papel, tanto de exame. E a gente consegue começar a desvendar ou a escolher de uma forma mais eficaz. Gostaria de deixar aqui o nosso convite para uma próxima live nesse assunto. Quando quiserem, sempre à disposição, Bruna. Muito obrigada, viu, pelo convite. Maitê, um beijo para todas as meninas do Papo de Previdenciário. Eu adoro conversar com vocês. Eu só falo com a Bruna por enquanto, mas logo eu quero fazer live com todas as meninas. Mas é sempre um prazer. É sempre um prazer. Espero em breve estar em Goiânia. Se Deus quiser, dia 15 de agosto eu vou estar aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos matar a saudade pessoalmente, então, professora. Se Deus quiser, Bruna, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada, meninas, também pelo sorteio que vocês estão fazendo. O site está sempre à disposição. Vamos fazer novos sorteios. Depois a gente faz um sorteio do curso de LOAS. Vamos movimentar bastante aí. Trazer o quê? Trazer conhecimento para todos esses nossos alunos, esses nossos colegas que estão trazendo melhor aí para os nossos clientes. Obrigada de coração pela oportunidade. Não, nós que agradecemos. Te esperamos dia 15 de agosto, talvez por um encontro presencial em Goiânia. Mais uma vez, muito obrigada. Peço para todos entrarem no Instagram da professora, principalmente do curso. Elas sempre estão colocando coisas novas. Tem sempre super dicas das duas. E esse último curso está simplesmente excelente. Um também que eu acho que vale muito a pena ver é a questão de montar o seu processo administrativo de forma eficaz. Esse está simplesmente excelente, principalmente para quem está começando agora, viu? Vale muito a pena adquirir. Mais uma vez, professora, muito obrigada. Agradeço também a participação de todos. Mandar um beijo para minhas amigas. Também já estou morrendo de saudade, porque eu moro no interior, então a gente quase não está se vendo também. Então, mas logo a gente vai estar todo mundo junto, se Deus quiser. Professora, um beijo, gente. Obrigada. Boa sorte no sorteio aí para quem ganhar agora. Só me avisem quem ganhou. Não, a gente vai beijo, gente. Lá, tá bom? Até mais. Beijo. Beijo.